Nós encontramos as equações das parábolas aqui, mudando o ponto de foco, mas sempre com o vértice na origem, com o vértice x e y iguais a zero. Tanto as parábolas viradas para cima ou para baixo, que é essa parábola aqui do retângulo da direita, y igual a 1 sobre 4px², quanto a parábola virada para a direita e para a esquerda, que é x igual a 1 sobre 4p, e p esse ponto do foco, y². O que nós vamos fazer nesse vídeo é entender como que eu posso deslocar essa minha parábola para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, a partir dessa expressão da parábola aqui, e então encontrar qualquer parábola com vértice em qualquer lugar e com qualquer foco que eu deseje. Vamos começar com essa parábola aqui, y igual a x². E só para simplificar um pouco a minha escrita, eu vou inventar aqui uma constante a, que é 1 sobre 4p é igual a a, só para essa minha parábola ficar aqui a y igual a x². E eu vou trabalhar com a para ser mais geral, mas se esse a estiver se incomodando, escolhe a igual a 1, por exemplo, e finge que ele não está ali. Vamos colocar o gráfico dessa parábola, um esboço só, eu só quero entender no plano XY que transformações que eu vou fazer com essa parábola. Então, estou desenhando uma parábola. Eu desenhei essa parábola, mas vamos supor que eu não conheça essa parábola, e eu vou, a partir de 3 valores de x, calcular 3 valores de y, 3 ou 4 ou 5. Então eu começo construindo uma tabela aqui de valores. Por exemplo, para cada x, eu calculo um y, que nesse caso é ax². E de novo, pensa que esse a é 1. O que eu quero é que você encare isso aqui como se fosse uma função em que x é a minha entrada e a minha saída eleva essa entrada ao quadrado e multiplica por a. Então, por exemplo, se eu pego x igual a menos 1 ao quadrado é 1, a minha saída é a. Se fosse menos 2 ao quadrado, 4, a saída seria 4a. Não vou escrever, mas para qualquer valor de entrada, você consegue calcular a saída. E se o x for 0, o y é 0. Se o x for 1, o y é a. 1 ao quadrado vezes a. Então, a partir disso, eu tenho 3 pontos que me dizem mais ou menos onde é o vértice. Então, o vértice é no ponto 0, 0. E daí, com 1 e menos 1, eu encontro aqui esse valor a, que pertence à parábola. Deveria estar aqui, tá? Não ficou muito bom esse desenho, mas tudo bem. Aqui está o menos 1, aqui está o 1. Agora, eu escrevi isso para poder propor mudanças ou transformações nesse gráfico. Então, eu quero, por exemplo, escrever uma parábola muito parecida, que deve ser muito parecida, só que no lugar de x eu vou colocar um x menos algum número. Vou botar, por exemplo, x menos 1 ao quadrado. E pode pensar como, ao invés de menos 1, pode ser um h qualquer valor aqui, tá? Se eu tenho x menos 1 agora como entrada, o meu gráfico vai mudar um pouquinho. Então eu vou fazer aqui um gráfico, eu vou continuar a minha tabela e eu vou colocar aqui agora o x azul. E o que eu quero que você tente enxergar é o seguinte, para eu encontrar o meu vértice, não basta mais colocar o x azul igual a 0. Porque se o x for 0, eu estou elevando menos 1 ao quadrado. Então, o que eu quero para zerar esse argumento aqui e obter 0 na resposta é que o x seja 1. Se esse x azul for 1, eu vou fazer aqui 1 menos 1, 0, 0 ao quadrado, 0, e eu tenho essa resposta. Então, para essa função aqui, quando o x for 1, o meu y vai ser 0 e eu tenho esse ponto aqui que é o meu vértice. E da mesma maneira, para que eu obtenha a na saída, ou seja, para que a minha entrada seja 1, eu preciso colocar um valor do x azul igual a 2. Eu colocando x igual a 2, eu calculo aqui 2 menos 1, 1. Aí 1 ao quadrado que vai ser 1. E então minha resposta vai ser a da função azul. Então
tenho a mesma resposta. E aí quando o x for 0, 0 menos 1 é que eu estou fazendo menos 1 ao quadrado. Então esses 3 pontos que eu fiz aqui, agora eles estão todos atrasados. Então está aqui minha parábola. O que eu tinha antes na equação preta, agora eu tenho um pouco atrasado. Eu estou desse eixo x, estou subtraindo um dele, então eu estou atrasando ele. Do mesmo modo, eu poderia ter adiantado. Ao invés de subtrair, eu poderia ter escrito aqui, ó, x mais h, ou x mais 1 ao quadrado. Nesse caso, onde estaria o vértice? Deixa eu pensar aqui. Para que aqui fosse 0 e a minha resposta fosse y igual a 0, eu precisaria fazer o x vermelho igual a menos 1. Então, eu continuo a minha tabela aqui, estendo a minha tabela, faço o x vermelho igual a menos 1. Se o x vermelho for menos 1, eu tenho menos 1 mais 1, 0, 0 ao quadrado, 0. Aqui como resposta. E assim por diante. Então, se eu escrevo o x igual a 0, eu estou fazendo 0 mais 1, 1 ao quadrado, que é 1 vezes a. Resposta é a. E agora, colocando o x vermelho igual a menos 2 mais 1, dá menos 1 ao quadrado, 1 vezes a. Então, esses 3 pontos, que antes estavam atrasados e inicialmente estavam na origem, agora estão adiantados, aconteceram um pouco antes. Então, aqui estão os 3 pontos. E aqui está outra parábola. Qual que é a conclusão aqui? Para eu deslocar a minha parábola para a direita ou para a esquerda, basta eu subtrair ou somar um valor no x. Então, em vermelho, a gente fez um deslocamento para a esquerda de uma unidade. Em azul, a gente fez um deslocamento para a direita em uma unidade. Foi uma unidade porque eu escolhi esse h aqui igual a 1. Vou colocar isso no gráfico para facilitar enxergar. Então, aqui está a minha parábola. Y igual a 1 sobre 4p x ao quadrado. Eu reescrevi ela aqui embaixo. No lugar do x, eu vou abrir parênteses aqui. E vou colocar um x menos h, que era o que eu tinha colocado de letra ali. E esse h é essa variável aqui embaixo, que por enquanto está em 0. Mas à medida que eu desloco, ou que eu aumento esse h para 1, estou fazendo x menos 1 e estou deslocando essa parábola para a direita. Estou me atrapalhando aqui com o clique. Estou deslocando ela para a direita, sem mexer na altura do foco. Eu poderia mexer no foco também. Está aqui. Mas o que eu estou fazendo é só colocando para a esquerda ou para a direita a mesma parábola. E pontilhado ficou a parábola original. Então, vou deixar esse h igual a menos 1. Aliás, o h igual a 1. Que é o primeiro exemplo que eu fiz lá. Então, estou fazendo x menos 1, desloquei para a direita. Se eu coloco aqui h igual a menos 1, é o segundo exemplo que eu fiz, que foi x menos h, x mais 1. Ela aconteceu um pouco antes, teve um deslocamento para a esquerda. Você pode tentar praticar isso até você enxergar. Fizemos o deslocamento horizontal. Vamos para o deslocamento vertical. Então, a mesma ideia que a gente aplicou no x, agora eu vou aplicar em y. Então, eu pego, por exemplo, aqui, em relação à expressão original, no lugar de y, eu coloco y menos 1. Ou seja, y menos 1k qualquer, eu escolhi 1 para facilitar, igual a x ao quadrado. O que está acontecendo agora é que as entradas são iguais, eu não consigo mudar onde é o meu vértice, mas o que está acontecendo aqui é que quando o meu x é 0, vamos continuar a tabela aqui, vamos fazer essa tabela aqui para cá. Escrever ela um pouco antes. X. Vamos colocar então primeiro menos 1, 0 e 1. Quando o meu x for 0, o que tem que ser 0
eu coloco x igual a zero. Desse lado aqui vai dar zero. Então, o que tem que ser zero é o y menos 1. Então, se eu coloco aqui em amarelo y menos 1, que é igual a ax quadrado, é isso aqui que vai ser zero. Ou seja, se eu quiser, eu ainda posso reescrever isso aqui, ó, y igual a ax quadrado mais 1. É uma maneira de escrever essa mesma equação. Então, se eu fosse encontrar o meu valor de y, aqui minha tabela já está acabando, se eu fosse encontrar o meu valor de y, o valor de y seria aqui, nesse caso que eu escrevi ele igual a zero, se y menos 1 é igual a zero, o y é igual a 1. Está aqui, ó. Então, o meu vértice é no ponto x igual a zero e y igual a 1. Está aqui em cima. E do mesmo jeito, se eu coloco menos 1 aqui, eu tenho menos 1 ao quadrado, o valor é o mesmo, só que o que dá A é o y menos 1, o lado esquerdo é y menos 1. Isso significa, vou escrever aqui, que se o y menos 1 é igual a A, o y é igual a A mais 1. E a mesma coisa, aqui se o x for 1. 1 ao quadrado, 1, essa resposta é A. Então, aqui eu tenho A mais 1, é igual, né? Então, todos os 3 pontos que eu estava desenhando aqui agora subiram uma unidade. Então, em amarelo, eu tenho uma nova parábola que subiu uma unidade. Está acontecendo uma unidade depois em y, como se eu estivesse atrasando agora em y. A mesma coisa que eu fiz para x, subtraí 1 aqui em azul e ele foi na direção positiva do eixo x, agora aconteceu para y, ele subiu na direção positiva do eixo y. E da mesma maneira que eu subi, poderia ter descido, só que agora eu vou ter que fazer uma outra tabela, não vai caber, mas eu faço aqui, por exemplo, x verde, menos 1, 0 e 1, e nessa expressão eu posso definir que o y mais 1 agora é igual a ax quadrado. Ou seja, posso reescrever isso aqui, y igual a ax quadrado menos 1. Então, todos os valores que eu obtive na função original aqui, como saída A, 0 e A, agora são para a função y mais 1. Mas o meu ponto não é em y mais 1, é em y. Então, nesse caso, eu estou pegando o meu ponto, ou a minha saída, e estou subtraindo uma unidade, então ela vai descer. Então, se o y mais 1 era A, se a saída era A, significa que o meu y é igual a menos 1. Então, aqui eu tenho A menos 1, aqui eu tenho 0 menos 1, e aqui eu tenho A menos 1 de novo. Então, os meus 3 pontos desceram todos uma unidade. Aí ficou aqui um desenho bem colorido, flechinha para baixo. Então, são as 4 transformações que eu fiz. Transformação em verde. Eu somei uma unidade em y. Desceu uma unidade verticalmente. Então, ele está antecipando. Eu subtraí uma unidade em y. Está atrasando em y. Então, ele vai acontecer um pouco depois. Vai subir uma unidade nesse eixo. Ou então, eu somei uma unidade no x, em parênteses. Entre parênteses. Quer dizer que está antecipando. O x vai acontecer um pouquinho antes. Está deslocando o gráfico para a esquerda. E eu comecei por atrasando o x. X menos 1. Acontecendo uma unidade para a direita. Nós já vimos no gráfico as transformações em azul e vermelho, lá para a esquerda e para a direita. Agora vamos ver essas outras novas duas aqui, em amarelo e verde. Então, o que eu tinha em x aqui, eu vou deixar agora o h igual a 0. E vou, no lugar do y, colocar
y menos um k. E agora eu encorajo você a tentar fazer isso. Ou depois que terminar o vídeo, escreve essas equações e mexe com o k. Então, se eu quiser fazer y menos 1, eu coloco aqui o k igual a 1. Então, o que está acontecendo está subindo esse gráfico, estou atrasando ele em y. E se eu fizer o k igual a menos 1, estou fazendo y menos 1, y mais 1. Estou antecipando, então ele está descendo verticalmente. Então eu posso agora subir e descer para a direita ou para a esquerda. Isso mexendo o foco da maneira que eu quero. A propriedade da parábola, que é a distância para o foco, permanece igual. A distância de qualquer ponto na parábola para o foco e a distância do ponto para a diretriz permanece igual. Essa é a propriedade da parábola. Então, pratica um pouquinho com essa função parábola, mas isso serve para circunferência, para elipse, para qualquer cônica, na verdade para qualquer função. Nós fizemos toda essa transformação para essa parábola, mas funciona da mesma maneira para essa. Tá? Trocando x, atrasando ou adiantando x, atrasando ou adiantando y. Essa é uma parte importante porque ela estende esse raciocínio para qualquer parábola. Vale a pena praticar e depois que entende isso uma vez, funciona para qualquer função.